Olá, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez com o Encontro com a Palavra para estudar um assunto muito interessante nesse trimestre. É uma nova temporada, estamos estudando o livro de Êxodo. É um livro muito interessante, tem muitas lições importantes para as nossas vidas. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com o Rogério, que vai dividir conosco as ideias que nós vamos comentar. Que Deus possa nos conduzir nesse estudo, um estudo muito interessante. Nós vamos ver algumas particularidades aqui que com certeza vão nos trazer muitos ensinamentos. Vamos começar com uma oração. Rogério, ora para nós, por favor. Querido Deus, muito obrigado por todas as bênçãos que Tu tens nos dado. Obrigado por ter misericórdia de nós e nos ter dado a Bíblia para que possamos seguir como um caminho e também mostrado o caminho, a verdade e a vida através de Jesus Cristo. Amém. Nos abençoe e abençoe também todos que estão assistindo. Isso que eu lhe peço por Jesus. Amém. Amém. Bom, hoje nós estamos tratando do tema número 4, a lição número 4, que tem por título As Pragas. Então nós vamos meditar um pouco sobre as 9 primeiras pragas. E eu fiquei pensando num título, porque o título da nossa lição é apenas As Pragas. Mas eu fiquei pensando num título alternativo, baseado até no texto de abertura que nós temos aqui. E eu pensei no seguinte título: Atraindo a atenção dos egípcios. Porque foi exatamente isso que Deus fez. Ele atraiu a atenção deles para que eles pudessem compreender quem era Deus realmente, né? Quem era o Deus verdadeiro. E nessa lição nós encontramos isso, Deus dos milagres, dos sinais, das maravilhas, um Deus que realiza muitas coisas e um Deus que nos mostra que todo o poder está nas mãos dele. Então vamos ver aqui, começando nas primeiras pragas, nós temos 9 pragas que nós vamos analisar aqui. E nós vamos pensar um pouquinho aqui nas primeiras, né? Qual foi a resposta, Rogério? Resposta de Faraó às primeiras pragas e como isso afetou a relação entre Deus e o povo hebreu? Olha só, acho que em lições passadas a gente falou sobre Moisés e Moisés indo até o Faraó. Sim. Pedindo para que o povo fosse liberto, né? Para poder, enfim, adorar a Deus no deserto, tal, né? E o Faraó tratou Moisés com arrogância. Sim. E esta tal da arrogância, né? Arrogância que é difícil da gente se libertar, pecado da arrogância é terrível. Só que o que tem na arrogância? A arrogância tem um problema. Toda vez que a gente é arrogante, você já viu isso na vida, né, Thalie? Você que nos assiste. Toda vez que a gente é arrogante, a gente acaba se comprometendo. Exatamente. Aí a gente não consegue voltar atrás. Então o Faraó foi arrogante, daí nós tivemos lá a serpente, né? O Arão foi lá, né? a vara de Arão foi lá, se transformou em cobra e daí... eu também faço igual, né? O viés de confirmação dos magos, né? Sim. Faço igual. E, no caso, a cobra de Deus destruiu as outras. E daí aconteceu isso. Aconteceu a mesma coisa com as pragas, se você for olhar. Então, quando teve lá o Nilo se transformando, né, em sangue, né, os magos conseguiram fazer e teve o quê? Um viés de confirmação. Sim. Não, eu estava certo, eu fui arrogante, mas continuo certo aqui. Né? Aí depois nós tivemos a praga das rãs. Das rãs. Que aconteceu? Conseguiram fazer. Sim. Conseguiram fazer também mais um viés de confirmação. Sim. Eu posso continuar arrogante aqui. Aí teve a praga dos piolhos. Os magos não conseguiram fazer, não tiveram o viés de confirmação. Exatamente. Mas será que só o viés de confirmação é capaz de mudar a ideia de quem começa com uma arrogância gigantesca? Será que é? Ele até confessou, isso é o dedo de Deus, isso é o dedo de Deus. O Faraó percebeu que era verdade, mas não arredou o pé. Bichinho teimoso, porque né? Aí tem uma coisa, você falando da arrogância, eu estou pensando aqui. Quando nós somos arrogantes ou orgulhosos, né, que é uma palavra muito próxima também, o orgulho não nos deixa voltar atrás, né? O orgulho não permite que a gente tenha uma postura diferente, que a gente tenha assim, não, eu acho que eu estava errado. Sabe de uma coisa? Eu vou mudar de ideia. Mas como é difícil para as pessoas, isso nós podemos trazer para os nossos dias, como é difícil para nós voltarmos atrás
e aceitarmos uma situação diferente, não é? E foi o que aconteceu aqui. Então o faraó, ele quis ali, não, eu não vou voltar atrás, eu vou ficar firme na minha posição, não é? Só que nós sabemos de uma outra coisa que é muito importante também em relação a isso. As pragas, elas demonstraram o que exatamente? Pois é. Você sabe que parte das pragas, eu gosto muito de acrônimos. Sabe acrônimos? Sim. Eu decorei as pragas diferente da ordem. Eu decorei em 4, 3, 2, 1. Sim. Eram 4 animais invasores, 3 obras na natureza, né, e 2 doenças e uma morte. Essa morte a gente não vai falar. Não vai falar agora, mas vai falar de tudo. Então quais são, né? Bom, não vou falar não, depois vocês pensam aí. Não vou falar. Você quer que eu fale? Eu vou falar. Fala. Então as 4 animais invasores, né? Então foram os gafanhotos, foram as rãs, as moscas e os piolhos. Foram os 4. Então 4, o 3. 3 na natureza. O Nilo se transformando em sangue. Aí nós temos o granizo e a escuridão. A escuridão e o granizo. Quais são as 2 doenças? As doenças que deu no gado, os animais, e as úlceras nas pessoas. E a morte foi realmente a morte dos primogênitos, verdade, que foi derradeiro. Sim. Né? Mas tem um outro jeito de se decorar. Aí a gente não decora só de um jeito, né? A gente pode pensar que tiveram as 3 primeiras pragas tinha a ver com os deuses egípcios. Exatamente. Que eles tinham, né? O Nilo era a deusa Hapi, né? Que era a deusa da vida, né? A rã e ela foi vencida, ela foi ferida com a vara de Arão, né? As rãs também foram vencidas por Deus, né? Que era a deusa Ekekt. E os piolhos era a deusa da terra. Foi ferida a terra e teve piolhos, né? Que é a deusa como é que é? Geb. Ou Geb. Tem uns nomes bem complicadinhos, não é verdade? Pois é. Então essas daí foram. Daí teve a deusa da mosca, que é o Ati, a Kepri, o gado que é Hathor, né? E as úlceras que tinha a ver com a saúde, né? Por conta das doenças, que era Ísis e Modep. Aliás, teve um filme antigo, né? Que provavelmente você assistiu, né? Que era a múmia. Isso. E era o deus Imhotep. Isso. Né? Isso e eles tinham eles tiveram esses grandes problemas e o Deus de Israel quis provar para aquela nação que era de fato muito evoluída, muito medicina, né? Eles eram demais, né? É verdade. Eles eram muito bons, né? Era a maior nação que tinha na época, mais avançada, tudo. Quis provar a eles, né, o verdadeiro Deus. Então essa foi a grande lição que Deus quis dar naquele momento. É verdade. A gente percebe que cada uma das pragas foi colocando por terra um deus do Egito, né? Exato. E esses dias até eu estava pesquisando, achei interessante, dizendo assim que no Egito eles tinham cerca de 2.000 deuses. Deus que não acaba mais, né? Criatividade. Para tudo, era para tudo que a gente possa imaginar. E aí as pragas, elas vieram justamente para isso, porque o próprio Deus tinha falado: eu vou destruir os deuses do Egito. Né? E através de cada uma delas ele foi colocando por terra aqueles poderes, né? E aí a gente vê uma coisa que é muito interessante na palavra de Deus, né? Que Faraó endureceu o coração. Nós já comentamos sobre isso, porque na verdade o endurecimento tem a ver com o orgulho. Não, eu não vou voltar atrás, né? Agora eu já falei que eu não vou deixar o povo ir, eu não vou deixar atrás eu não vou voltar atrás e pronto. Mas a questão ali, para você que está nos assistindo aí, pense comigo. A questão ali era uma teimosia associada a uma arrogância e o orgulho, não é? Então, muitas vezes nós vemos na palavra de Deus, inclusive em vários textos aqui, em Êxodo, por exemplo, capítulo 7, 3, 13, 14 e 22, a gente vê a seguinte expressão: Faraó endureceu o coração. Então, ele não se curvava, ele não aceitava. Mas aí, tem uma pergunta, eu diria assim, a pergunta que não quer calar, não é? Tem um verso que diz assim: e Deus endureceu o coração de Faraó. Como é que é isso? Como é que a gente pode entender? Quem endureceu o coração realmente? Foi o Faraó ou foi Deus? Pois é. Eu tinha uma certa rebeldia quando era criança, sabe, que era adolescente. Falando, nossa, Deus endureceu o coração. Então Deus é que tentou.
Sim. Deus tentou o faraó, que coisa estranha, né? Verdade. Mas aqui tem uma explicação interessante da lição, né? Eu achei tão legal. Devia falar isso para o meu eu adolescente do passado. Sim. Que falava o seguinte, que as 5 primeiras pragas, o coração do faraó estava endurecido. Né? E ele endureceu esse coração por arrogância, por não querer dar o braço a torcer, para falar que ele estava certo, que ele era o Deus, não tinha esse negócio de Deus aí, quem é esse Deus que está querendo mandar em mim? Deus? É, né? Mas na verdade, nesse tempo todo, e é uma coisa engraçada, às vezes a gente pega certos vilões da Bíblia, né? E a gente acha que Deus sempre quis acabar com eles, né? Por exemplo, a gente fala dos fariseus, né? Quando Jesus esteve aqui na Terra, por várias vezes Jesus quis salvar os fariseus. Com certeza. Tem até para ilustrar, tem uma história que é da história quando Jesus estava em uma festa, Sim. né? E daí os fariseus olharam aquele e estava no meio de pecadores. Né? E os fariseus no coração deles pensaram o seguinte: quem que é esse que come com pecadores? Aí Jesus, percebendo a intenção deles, contou as 3 histórias famosas, né? E toda a história que ele terminava, quais são as 3, né? Para vocês lembrarem, né? A da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. A ovelha perdida, depois que era resgatada, o que acontecia? O pastor fez uma festa. E Jesus estava na festa. Sim. Aí quando a dracma foi achada pela mulher que tinha perdido a dracma, a mulher chamou as amigas para fazer uma festa. E depois nós tivemos o filho pródigo, que quando voltou, o pai fez uma festa. Mas o outro filho não gostou da ideia. Não gostou da ideia. E no final, o pai falou o seguinte: entra com a gente nessa festa. Então, nessa história toda, né, a genialidade da palavra de Deus estava fazendo o seguinte: convidando os fariseus para entrar na festa em que Jesus estava. Exatamente. Então Jesus claramente queria salvar os fariseus. Sim. Assim como o Egito, né, o faraó egípcio. Queria salvar o faraó. E ele fazia, dava chance. Sim. E ele endurecia o coração. O próprio coração. É aquela história que nós falamos. Quanto mais você, muitas vezes, tem aquelas as provas, né, do amor de Deus, do cuidado dele, e ainda assim, não quero. Não aceito, não quero saber. Você está endurecendo o próprio coração, foi o que o faraó fez. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção também aqui no nosso estudo, foi assim: nós temos, como nós falamos, as 9 pragas que nós estamos estudando nessa lição, sendo que a gente pode dividir em 3 blocos de 3. As 3 primeiras ocorreram de uma forma e depois nós temos as 3 seguintes e mais 3 no final. As 3 primeiras, elas chamam a atenção por um aspecto. Qual foi a abrangência dessas 3 primeiras pragas? Porque muitas pessoas ainda hoje têm aquela ideia assim: mas o povo foi protegido, Deus cuidou, Deus não deixou que nada acontecesse. O que aconteceu nas 3 primeiras pragas? Porque nós temos um divisor de águas aí muito claro das 3 primeiras para as seguintes. O que aconteceu? Qual foi a abrangência dessas 3 primeiras? Olha, foi calamidade pública. Sim. Inclusive para o povo de Deus sofreu. Exatamente. Né? Olha que engraçado. Nós tivemos um problema de abastecimento de água na grande metrópole egípcia, né? Sim. Então o Nilo estava lá. E eu vejo o Nilo, né, no caso o Egito com o Nilo, assim como no Amazonas nós temos o rio Amazonas, né? Você que é do Amazonas aí, né, pode confirmar. Então lá é meio de transporte, né? Lá tinha água, alguma coisa de abastecimento de água. Sim. E também peixe, né? Sim. Inclusive, eu vi algumas coisas aqui que eu fui pesquisar. Então, eles eram avançados. Eles canalizavam os rios para a agricultura. Sim. Só que o rio estava sangue. Não tinha agricultura, não dava fome. Teve fome por causa disso. Aí nós tivemos também a questão das bacias de retenção. Eles tinham aquelas bacias de retenção e eles tinham criado dois equipamentos bem interessantes. O tal do Shaduf, que eram baldes, né, por alavancas, que eles tiravam do rio e jogavam para dentro dos canais para abastecer a agricultura. Né? E também tinha a saquia,
que era a roda de força roda para irrigação, né? Que os animais puxavam lá essa roda e distribuía a irrigação em todo lugar. E o que eles tiveram que fazer? Cavar poços artesianos para sobreviver. Para sobreviver. Né? Então, assim, teve uma calamidade que é a falta de água. Sim. Né? A gente teve disso daqui lá em 2001, né? Que daí nós tivemos a crise energética e a crise de água que teve aqui no Brasil. E foi ruim, mas não foi tão ruim quanto eles, né? Sim. Foi bem menos problemático, né? Aí, por exemplo, nós tivemos lá a segunda praga, que eram as rãs, né? Aliás, um parêntese, tinha no rio, né? Eles viviam do rio também, eles comiam tilápia. Aliás, eu fiz tilápia esses dias, foi tão gostoso, gostei. Né? Eles comiam tilápia, mas tinha tilápia, eles comiam bagres e enguias. Mas tinha um peixe que eles não comiam, que é o oxirrincus, que acho que é o nome que eles tinham, né? Que também era um deus. Sim. Então, nessa história, muitos dos deuses oxirrincos também pereceram. Foram colocados, exatamente. Né? Então é importante mostrar para falar dos deuses que eram vencidos. Com certeza, é verdade. Bom, enfim, as rãs, né? As rãs foi engraçado, porque até lá o faraó, só endureceu o coração. Nas rãs, ele pediu uma ajudinha de Deus, né? Ele falou, peça para o seu Deus. Sim, para eliminar as rãs. Né? E Deus misericordiosamente fez. Mas ele continuou. O bichinho teimoso, né? Continuou teimoso. E daí vieram os piolhos. Isso. E uma coisa que chama a atenção, além dessa abrangência, como você colocou, todo o Egito foi afetado, inclusive os israelitas. Tanto é que da terceira para a quarta praga, aí Deus fala assim, eu vou separar o meu povo da terra de Gósen. Na casa deles, na vida deles, isso não vai acontecer. E outra coisa que chama a atenção, as duas primeiras pragas, os magos conseguiram até imitar, mas da terceira em diante já não conseguiram mais. Já não dá, né? O piolho, por exemplo, eles pegaram um pó da terra, jogaram para o ar, foi Moisés, né? Jogou para o ar, e os piolhos afetaram todo mundo. Os magos já não conseguiram fazer. Por isso eles falam, é o dedo de Deus, olha aí. Acabou o viés de confirmação, né? Sim, exatamente. Né? Então, assim, as três primeiras abrangeram todo o Egito. Agora, aí eu acho que seria até interessante a gente ler o texto. Está em Êxodo 10, verso 7. Olha que texto interessante. Como é que o Egito ficou depois das 6 pragas seguintes? Que aí vem aquela sequência que nós conhecemos bem, né? Tem gafanhotos, trevas, saraiva. Aquilo que, por exemplo, a chuva de pedras que caiu, destruiu muita coisa. Aí os gafanhotos vieram comer o restante que tinha ficado. Então, assim, uma calamidade pública, né? Mas olha o que diz aqui no verso 10, no capítulo 10, o verso 7, diz assim: E os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Como é que o Egito ficou depois de todas essas pragas? Das 9, hein? Ainda faltou uma, porque vai ser para a semana que vem. Ficou destruído. E o faraó estava tão preocupado, estava mais preocupado com as pessoas ou com o nome dele? Com o orgulho dele, né? Com a arrogância de manter aquilo lá. Arrogância é terrível, gente. Não podemos ter isso, não. É verdade. Bom, nós sabemos que o orgulho foi o pecado mais terrível, né? Porque com ele vem todos os outros, né? Então, a teimosia, aquela situação assim, de você não se curvar, não aceitar a opinião do outro, não querer realmente aceitar a ideia, né? Então é alguma coisa que nós temos que tomar cuidado. Para nós hoje, né? Nós temos que parar e pensar o que essas pragas, o que essas situações que as pessoas enfrentaram. E aliás, uma outra coisa também. Cada vez que o faraó pedia para que as pragas fossem eliminadas, ele continuava com o coração endurecido. Mas Moisés pedia, olha, libera o meu povo, deixa ir o meu povo. E aí nós temos uma postura bem interessante. O faraó começou a barganhar com Moisés. Lembra? No começo ele falava assim, então vão só os homens. Então agora vão os homens e as mulheres, mas deixa as crianças e o gado. Vão as crianças, ou então vão as posses, o gado, mas não, vocês ficam, as crianças ficam. Ele começou a barganhar. A gente não faz a mesma coisa hoje, Rogério?
Não, eu sou perfeito. Não faço, não. Né? Você também não faz, né? Não, infelizmente a verdade é outra. Às vezes a gente é muito parecido com o Faraó. Sim. Né? Muito, muito parecido com o Faraó. Realmente a gente barganha. Mas você sabe, eu tenho um negócio que eu achei legal na lição, um comentário, né? Falando o seguinte: por que o coração do Faraó endureceu? Né? Porque eu achei legal que tem uma ilustração que se você coloca manteiga e barro, né? O barro se derrete, aliás, a manteiga se derrete e o barro endurece. É o mesmo sol. É o mesmo sol. É o mesmo sol. Então, dependendo da ação de Deus, nós podemos endurecer nosso coração, mas ou amolecer. Como amolecer. Exatamente, é verdade. É algo que a gente sempre tem que lembrar, né? Os amigos que nos assistem precisam realmente se lembrar disso, porque Deus muitas vezes nos manda muitos recados, né? De várias e variadas maneiras, né? Ele manda inúmeros recados. Eu quero salvar você, eu quero tirar você dessa condição, eu quero que a sua vida seja diferente, né? Eu quero que você esteja comigo pela eternidade. Mas as pessoas não aceitam, se rebelam, viram. Tem uma música do Jader Santos que eu acho linda, ele diz assim: o mundo que virou as costas para Deus, né? As pessoas viram as costas para Deus. Isso é tremendo. E nós estamos vendo isso, né, acontecer todo o tempo. E aí eu pergunto para você: que implicações espirituais nós podemos extrair das pragas, né, de tudo isso que aconteceu para a nossa vida hoje? Qual é, eu acho, a principal, né, dessas implicações? Pois é. Nós temos diversos deuses hoje. Eu fiquei pensando e daí eu tive uma conclusão. Nós temos uma trindade mundana. Qual que é a trindade mundana? Né? É o dinheiro. Toda vez que você vai comprar hoje em dia, né? O dinheiro, por exemplo, é um Deus invisível já, porque ele já não existe mais nota, as pessoas não usam nota. A gente tem uma nova vara de Arão, que é um cartão de crédito assim, um cartão de débito. A gente encosta dentro de uma maquininha e pronto. O milagre acontece, né? O sinal acontece. Né? Não é assim, é um falso Deus. Inclusive, não é assim que funciona. Né? Então a gente vai lá com a vara de Arão e coloca, né? E tem uma versão da vara de Arão que é um outro Deus no final das contas, que é o tal do celular. A gente pega a vara de Arão também no formato celular e também consegue pagar as contas, né? Consegue pagar as contas hoje, verdade. Só que essa vara de Arão celular, ele é um Deus da onisciência, né? Então a gente faz o quê? A gente vai lá e pega tudo que está na internet, né? Principalmente em redes sociais, e começa a achar que que aquilo lá vai buscar viés de confirmação, assim como os magos. Então toda vez a gente vai lá e busca viés de confirmação. Então a gente só acessa aquilo que nos alimenta a arrogância, né? Principalmente porque nós, usando as redes sociais, atacamos pessoas terrivelmente. Porque principalmente nós, usando redes sociais, a gente acaba se comprometendo, né? Sendo arrogante. E depois voltar atrás é humilhante. Principalmente em rede social. É verdade. Então, esse é um segundo Deus terrível que a gente tem que fazer. E o povo de Deus está fazendo isso, cometendo esse erro. Infelizmente. Está cometendo esse erro, infelizmente. É verdade. Né? E o terceiro é a tal da produtividade. Porque parece que quem descansa peca. É verdade. Né? Se você é um grande sacerdote desse Deus, se você acorda de madrugada antes de todo mundo e vai dormir depois de todo mundo. Né? E daí, se você tem trabalho, se você ganha dinheiro, se você que também tem esses outros deuses, né? É porque você é um grande homem e você está certo. Enquanto, se você cometeu desemprego, tá sentindo um fardo de desemprego, né? Esse Deus cobra você como um castigo de não ter feito um sacrifício suficiente. Exatamente. Então nós temos esses três deuses, né? Hoje em dia, que Deus quer destruir. Por exemplo, quando Deus fala o seguinte: junteis bitcoins e procurar investimento. É isso que Jesus falou no Sermão da Montanha? Não, ele falou: não junteis tesouros na terra. Né? Ele fala: junteis tesouros no céu. E por que hoje
Nós, como cristãos, estamos atrás do Deus dinheiro, querendo juntar bitcoins. Faça seus investimentos, você é livre, Deus faz isso. O que eu estou dizendo é que isso não pode ser Deus. Isso não é sua confiança, não pode estar ali. Colocar o coração naquilo. Exato. Isso aí, né? É verdade. Né? E também, em vez de buscar a verdade que é a Bíblia, eu sou o caminho, a verdade é a Bíblia, a gente está buscando a verdade em redes sociais que foram feitas. Eu sou analista de sistemas, eu estudei há um tempo isso, né? Que foram feitas para ter engajamento, não para ter verdade. Sim. E a mentira engaja. Está ali, exatamente. Então, a mentira que está engajando mais. Exatamente. A produtividade também fala assim: não confieis na sua própria força. Sim. Né? A Bíblia fala totalmente o homem contrário. Que confia na força do seu próprio braço. Do seu próprio braço. Ou seja, os 3 deuses que o mundo está mostrando, e infelizmente a igreja também, são os deuses em que Jesus já mostrou que não é assim que deve funcionar. Isso aí. É uma mensagem muito forte, muito atual, a mensagem do faraó. Que nós não sejamos o faraó, que nós possamos, a partir do sol, derreter como a manteiga e não endurecer o nosso coração como barro. Exatamente. Exatamente isso. As implicações espirituais são justamente esses deuses que nós temos, infelizmente, que precisam ser destruídos nas nossas vidas, né? Como você colocou muito bem, esses 3 são bem abrangentes, mas se a gente fosse, assim, fazer uma especificação, vamos dizer, ter uma minúcia, nós vamos ter muitos outros deuses, né? Assim como os egípcios tinham 2.000, talvez nós tenhamos um número até maior do que esse, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Temos mesmo. E tem muito mais deuses, né? Muito mais, infelizmente, né? Bom, o nosso tempo já está indo embora, mas vamos pensar um pouco, né? Nós estudamos aqui hoje as 9 pragas, né? E as implicações dela. Na verdade, não vimos uma por uma, porque você pode ler nos capítulos 7, 8, 9 e 10 de Êxodo. É muito interessante nós observarmos, até como o Rogério colocou, que ele decora de outra forma, né? Com outra sequência. Mas é importante nós observarmos isso. As pragas foram permitidas por Deus, foram feitas por Deus ali naquele momento para isso, para destruir aqueles deuses que havia no coração das pessoas, para que elas pudessem perceber que havia apenas um Deus verdadeiro. Somente um que tinha todo o poder nas mãos, um Deus que decide os destinos, um Deus que está atento a cada uma das nossas necessidades. E a gente tem que lembrar sempre disso, né? E uma coisa também, para a gente finalizar, que chamou muito a atenção. As pragas, elas começaram, de certa forma, até mais leves, né? Então, nós temos as 3 primeiras lá, água em sangue, que eles puderam cavar poços para poder beber água. Tivemos lá as rãs e os piolhos. Mas depois, as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Aí você tem gafanhotos, você tem saraiva, você tem trevas, você tem coisas, né, da natureza, animais e tudo mais. Então, assim, nós vemos que as pragas, elas foram se intensificando. Então, se no começo elas foram tranquilas, não causaram, por exemplo, nenhuma morte, nenhum problema, elas foram se intensificando. E aí nós temos uma lição muito importante também, para você que nos assiste e para nós também, né? Nós vemos que Deus, Ele foi criando todo o cenário para aquele momento final. Mas a gente não vai falar dele, né, agora, porque vai ficar para o próximo capítulo, né? Cenas dos próximos capítulos. Essas pragas, elas foram aumentando de intensidade, mas elas tinham um objetivo, que era o quê? Como a gente já sabe, tirar o povo do Egito. E hoje nós estamos na mesma situação, não estamos? Estamos. Nós estamos no deserto, nós estamos no Egito primeiro, caminhando para o deserto. E esse Egito, a gente precisa sair para poder ir para a terra prometida, para a terra que Deus falou que vai nos conceder. Você tem dúvida que isso vai acontecer? Não, não tenho. Nenhuma, né? Deus fez no passado e fará no futuro. Exatamente. Se nós vimos no passado o que Ele fez, por que nós vamos ter dúvida de que vai acontecer, né? Então, que você que está nos vendo possa ter essa certeza, né? Que nós sejamos hoje conduzidos pelo Espírito Santo no estudo deste livro, que é fascinante. Eu vou até abrir aqui a minha lição e mostrar a capa, que é muito linda. O estudo do livro de Êxodo. É esse o estudo desse trimestre. Nós estamos aqui na lição 4, mas temos muita coisa ainda pela frente, muitas lições que nós vamos aprender, que vai ser realmente uma bênção
e vai ser algo que realmente vai nos trazer muitos ensinamentos, mesmo em pleno século 21. Porque muitas pessoas falam, a Bíblia precisa ser atualizada, né? Não é nada disso, não. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida, primeiro, estudada, né? Compreendida e vivida. Se isso acontecer, nós vamos estar seguros, né? Diante de tudo que ainda está pela nossa frente, né? Obrigada, Rogério, pela sua participação conosco hoje. Vamos finalizar com uma oração? Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esses momentos que passamos estudando a Tua Palavra, meditando sobre aquilo que aconteceu no passado e que já nos dá um vislumbre do que virá no futuro muito próximo. Seja conosco, Senhor, nos ajude a eliminar os deuses da nossa vida. Infelizmente ainda temos alguns deuses, alguns ídolos que precisam ser eliminados. O Senhor precisa reinar absoluto em nossa vida. E nós pedimos que essa bênção seja dada a nós e àqueles que nos assistem também. Fica conosco, dá-nos a Tua paz, pedimos-te agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a sua presença e que você continue conosco no Encontro com a Palavra na próxima semana.